boa tarde. Eu sei que o assunto é procrastinação. Venho logo dizer que não foi procrastinação. Sabe aquele dia que você planeja e não dá tão certo assim? Pois vamos lá ver com quanto tempo de atraso aqui hoje. 4 minutos. Nem microfone eu coloquei. Olá! Olá, tudo bem? Não procrastinei, tá? Ah, Deu tudo errado aqui agora. eu estava até olhando aqui, eu falei assim, será que minha internet está ruim? Porque eu falei, deve ter, será que ela já entrou? Mas aí deu certo. Não deu. Jesus, não arrumei aqui. Não é. Não foi de propósito. Não foi por causa do tema. Mas veio a calhar. É, Cheguei. Tá bom. Tudo bem, né, Leone? respira. Tudo certo? Tudo bem, tudo bem. Então tá joia. Leone, vamos lá. Vamos começar, já que nós estamos atrasados aqui. Diferença: procrastinação, enrolação e preguiça. Então, Ou primeiro essa questão. contratempo, né? Podemos falar de preguiça, né, e procrastinação, começar com essa diferença, né? Começar a falar um pouquinho disso. A questão, assim, a preguiça, ela pode ser entendida como uma pessoa que não tem nenhum foco, né? Ela não tem nenhum propósito. Então, é aquela que não tem nenhum estímulo. Então, ela vai ser difícil uma pessoa que é preguiçosa procrastinar se ela não tem um foco. Esse é um primeiro ponto de vista que eu acho, né? E aqui, a Peraí, segunda vamos de questão novo. Peraí, uma pessoa que tem preguiça é, não tem foco. a pessoa que eu estou dando são dois pontos de vista, né? Assim, Ah, comparando preguiça com procrastinação, aquela pessoa que você pode entender que é preguiçosa pode ser aquela que não tem nenhum propósito. Então, tá. assim, ela não planeja nada, então, como ela não tem aquele propósito para fazer aquilo, ela não vai procrastinar, porque ela não tem esse foco. É um ponto. E a Tá. outra coisa, a questão da. Eu posso falar também que a preguiça, a procrastinação é uma desculpa para esconder o preguiçoso. Né? Então, assim, o preguiçoso é aquele que vai deixar sempre para a última hora. Então, a gente pode ver por esses dois lados, né? O preguiçoso, comparado com a procrastinação. Né? E- Eu entendo essas duas formas. Então tá. Então vamos lá. O preguiçoso é aquele que não tem foco, então ele não sabe para onde vai, é melhor ter preguiça, porque como ele não tem motivação nenhuma, ele não tem estímulo nenhum, É um ele... ponto de vista, né? É um Sim. ponto. O preguiçoso não significa que todo preguiçoso não tem foco, mas alguns não têm foco, né? Então, a preguiça é uma questão de não ter foco às vezes. Então, ele não tem por que procrastinar, porque ele não tem nada programado para fazer, né? Simplesmente ele não É, faz, ele não tá afim, ele não é, quer fazer, ponto. exato. É. Agora, a grande diferença para o procrastinador é. Então, aí o procrastinador é aquele que ele tem o foco, né? Assim, pode ser um preguiçoso, né? Mas aquele que tem um foco, mas aí para esconder um pouco a preguiça, ele joga para frente. Então ele fala assim, ó, não, hoje eu não sou preguiçoso, não, eu estou julgando para amanhã, amanhã eu faço. Ou seja, ele está justificando que ele tem alguma coisa para fazer, né? Ele não é um cara que está à toa, Hum, joga para frente. Só que ele justifica hoje, ó, eu não sou preguiçoso, não, então assim, eu procrastino. Eu vou jogar para frente porque eu vou fazer amanhã, não vou fazer hoje. Mas ele é um preguiçoso também, pode ser um preguiçoso. Entendeu? é, Só que ele justifica, né? Ele mascara isso, essa preguiça, né? Para poder. Aí ele fala que. Aí ele procrastina, ele joga para frente, né? o procrastinador ele tem a sensação de que sempre ele vai dar conta do que ele vai fazer, independente do tempo. Pode. Aí eu acho que Olha vai depender aqui, um pouco de cada um. olha a pergunta do Advocacy. James, Ah, que prazer ter você aqui. Obrigado, viu? Mais uma vez. Ele está perguntando, ele é um advogado, tem um programa na Rede sim, Super, hoje 10 horas, né? sim. James, coloca aqui pra gente o horário do seu programa, por favor. E se não me engano, pelo que eu vi a propaganda, hoje ele vai entrevistar o Onyx Lorenzoni. Vai ser Ah, é? imperdível. É. Ah, Dá para ser preguiçoso sem ser procrastinador e vice-versa? Quer dizer, ser dá. procrastinador sem ser preguiçoso? Dá. Você pode. Não significa que você é preguiçoso, porque a gente vai conversar aqui sobre a questão, assim, algumas causas, né, algumas crenças que o procrastinador ele tem, né, ou pode vir a ter. Então, essa questão de um ser o outro, não. Isso aí não obrigatoriamente. Igual eu falei, o preguiçoso, às vezes, ele não tem um foco. Então, ele não vai ser procrastinador.
porque ele não tem o que fazer. Agora, às vezes, né, o procrastinador não significa que ele é preguiçoso. Às vezes ele, por outras causas, né, ele pode, às vezes, por fazer muitas coisas, ele pode jogar muita coisa para frente e isso se torna um hábito. E aí, por hábito, né, não significa que ele é preguiçoso, mas ele é um procrastinador. E aí, pegando esse gancho do que você está falando, se ele pega muita coisa, ele não separa o que é urgente do que é importante. Ele é desorganizado. Né? Olha, James, então muitas vezes o procrastinador ele pode ser desorganizado e não necessariamente um preguiçoso. Exatamente. Isso é inclusive uma das causas que eu ia comentar aqui, né? Então a gente pode até começar com essas causas, né? Então, por exemplo, o procrastinador, o primeiro ponto pode ser a própria preguiça, que a gente comentou, né? Então, às vezes, por ele ser preguiçoso, ele procrastina. Ele pode jogar para frente uma coisa que ele não quer fazer hoje, porque ele está com preguiça hoje, né? Não significa que ele seja preguiçoso, ele simplesmente não está afim de fazer aquilo porque ele tem muita coisa. Exatamente, é um ponto, né? A outra é a desorganização, né? Então a pessoa ela começa a atropelar as coisas são atropeladas, então ela não consegue se organizar para poder realizar aquela tarefa. Então ela vai jogando para frente, para uma hora eu consigo fazer, né? Mas ele tem a certeza que ele vai dar conta de fazer? Depende. Então, aí a gente vai entrar numa terceira causa aqui, que é o seguinte, o tal do prazer do último minuto. É um negócio, acho que novo assim, não sei, eu até já ouvi isso alguma vez, há um tempo atrás, não me lembro, mas eu pensei nisso hoje, né, para falar hoje, que tem gente que tem esse prazer do último minuto. E eu acho que a maioria, isso é achismo, acho que a maioria dos procrastinadores, eles têm esse prazer, né, de deixar tudo para a última hora, né, para o último minuto. Mas por quê? Porque dá aquela, sabe quando quando vai deixando para o último minuto, ela vai dar todo o gás dela total. Para ela está sendo super eficiente, porque ela precisa resolver aquilo. Ela tem o prazo até hoje à tarde para fazer, então ela dá todo o gás, faz tudo e tal. Não significa que ela faz bem, né? Mas ela tem uma última hora. Sim, mas aí tem pessoas que é isso que eu estou querendo dizer. Ele vai chegar num ponto em que ele pode terminar de fazer. E aí ele vai ter duas situações. Ou ele vai ficar realizado momentaneamente, onde vai ter aquela voz, você vai falar assim, nufa, deu tempo, mais uma vez deu tempo, né? Eu dei todo o que eu pude e tal, e eu consegui fazer, entreguei aquele trabalho. Esse é um ponto, né? Só que o outro ponto que pode ser negativo é que às vezes isso, por ser um hábito de fazer tudo por último minuto, pode chegar um momento em que ele vai começar a ficar cansado disso e vai ter um momento que, dependendo da coisa tão complexa, tão importante para entregar, que ele não vai dar conta. E aí vai vir a frustração. E aí vai vir culpa. Vão vir outros sentimentos que aí eu acho que respondendo a sua pergunta. Nem sempre quem deixa para o último minuto, ele pode até achar no início que vai dar conta, porque senão ele não jogaria. Mas com o tempo, ele vai começar a ter uma frustração por não conseguir dar conta de tudo. E aí, dependendo da cabeça da pessoa, ela vai começar a se autocriticar negativamente, vai começar a se inferiorizar achando que realmente ela não consegue dar conta, e aí entra em outros assuntos. Ou então joga a culpa em outra pessoa. Claro, exatamente. Porque no que você está falando, no que você está falando aí, eu vejo um monte de exemplos, até momentos meus mesmo na minha vida, onde já procrastinei. Atira a primeira pedra quem nunca procrastinou, né? Mas assim, às vezes, o que eu mais vejo na procrastinação é a falta de organização. Porque trabalhos que muitas vezes poderiam ser feitos rapidamente, para que você tenha a desculpa de que tem muita coisa para fazer e na verdade você não tem, você vai procrastinando. E fica aquela coisa assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E é o que eu vejo em muita gente agora nesse período de quarentena. Muita gente que está dando a desculpa de que tem muita coisa para fazer, mas às vezes não está fazendo nada. Exatamente. E aí, eu me lembro de uma outra live que a gente fez e que eu acho que completa, que é a necessidade da pausa. Porque se a gente realmente faz essa pausa, a gente se organiza. Que seja a pausa para o ócio ou que seja a pausa para organizar. Né? Que seja a pausa... Eu vou dar um exemplo prático aqui antes de comentar o que a Cris escreveu. Eu estou subindo as lives todas para o YouTube, igual eu te falei, né?
E eu me perdi no que eu já tinha passado para o YouTube e o que eu não tinha passado. Então, eu pausei o que eu estava fazendo e fui fazer a relação de todas as lives que eu fiz até agora. Sim. Aí ficou um buraco, que é o que eu te perguntei. Falei, Leone, o que aconteceu aqui? Que eu não acho essa live em lugar nenhum. Não acho no Dropbox, não acho no meu celular, não acho em lugar nenhum. Aí você, na sua organização, falou, Mariela, eu acredito que foi aquela que a gente repetiu porque a internet estava caindo. Eu falei, então essa pausa necessária até para essa organização faz com que a gente pare de procrastinar. Exatamente. Isso é uma causa com certeza. E a outra causa que eu acho também, voltando um pouco nós falamos na terça-feira do exemplo, é o perfeccionista. Porque o perfeccionista também, normalmente ele vai fazer tudo de acordo com o seu planejamento. Agora, se o planejamento dele não funcionou, não concluiu esse planejamento, normalmente também ele deixa de fazer aquilo ou faz mal feito no final porque ele não chegou à meta dele, sabe, de planejamento. Então, o perfeccionista ele pode ser um grande candidato a ser um procrastinador. Mas aí quem é perfeccionista está ferrado numa época como essa. Porque a gente planejou tudo. Eu não sei quem conseguiu planejar uma situação como essa. Por mais exatamente. que você pudesse imaginar que haveria situações adversas, ninguém nunca imaginou o que ia acontecer. A ponto de chegar a BH semana que vem, se não me engano, fechar. Ninguém entra, ninguém sai de BH. Ninguém nunca imaginou Mas isso. tem essa questão... então, e aí que nós falamos, mas foi o que nós comentamos, né? A questão do exemplo do perfeccionista, né? A questão da organização, né, interna, que foi da intolerância, né? Que nós falamos na semana passada. Exatamente assim, é só um exemplo em que isso é só para chamar a consciência de quem é perfeccionista, ele pode tender a essa procrastinação, né? Porque mesmo nessa realidade, quem é perfeccionista vai continuar sendo perfeccionista, sim, pelo menos na maioria das coisas, a não ser que ele se perceba esse hábito onde ele não vai perceber que não vai funcionar, principalmente no confinamento, né? Então, essa não aceitação da realidade, né, que vai acabar com que ele fique intolerante, foi o que nós falamos antes, isso também pode gerar um problema no planejamento dele, se ele continuar assim, e aí ele pode vir a procrastinar, né? Porque a coisa não vai estar do jeito que ele quer, então ele vai acabar deixando de fazer aquilo. Né? Quase que emburrando mesmo, né? Aí ele vai ser um procrastinador, né? Mas a intolerância, o emburrar já vai estar antes, porque não conseguiu o planejado. Né? A questão do procrastinar, ou seja, ele não vai realizar aquele planejamento, né? O resultado. Né? Então tem esse ponto também que eu acho importante. Né? Agora olha aqui, o que a Cris colocou. O preguiçoso não tem ambição nas coisas, e já o procrastinador tem a ambição, mas não tem clareza de chegar ao resultado. Eu não sei se ele não tem clareza, Cris, ou se ele acha que ele vai dar conta. Porque ele vai sempre deixando para depois, talvez ele tenha uma autoestima para determinadas coisas mais alta. Porque se ele deixa por último, talvez ele tenha certeza de que ele vai dar conta. Até chegar no momento que eu estava dizendo que vai ser complexo, e ele falou, opa, aqui não deu certo. E aí eu culpo o cachorro, o vizinho, o papagaio, o político, seja quem for, né? Mas eu acho que a maioria dos casos é essa questão de que eu sempre acho que eu vou dar conta. Porque isso virou um hábito. Né? Normalmente quem procrastina, ela tem esse hábito de deixar, igual eu falei, esse prazer do último minuto. Né? Então ela sempre acha que vai dar conta. A maioria das vezes deu conta. Só que pode chegar um momento, dependendo da complexidade do trabalho, de alguma coisa, ele não vai dar conta. E aí essa procrastinação vai virar contra ele. Né? No sentido que ele vai começar a se cobrar, vai se pôr para baixo, vai se criticar muito. Né? E aí vai gerar outras coisas, porque repetidas falhas, você acaba perdendo a fé em você. Sim. Aí você não vai começar a acreditar mais em você, dependendo da situação. Né? Então, dependendo desse fracasso, onde você não conseguiu fazer a coisa no momento que estava planejado, isso pode virar contra você mesmo. E aí você atrapalha até as suas realizações em coisas novas. Eu tenho medo de arriscar. Eu viro uma pessoa que fico, né, com medo de fazer coisas novas, porque eu não vou dar conta, eu não consigo fazer agora, e eu não acho que lá para frente pode ser que aconteça o que aconteceu com o fracasso, e aí eu não vou conseguir lidar com isso. E aí começa esse ciclo, né, negativo, onde a pessoa ela começa a se pôr para baixo, né, a se criticar muito. E aí isso prejudica muito as perspectivas, né? Oi, Leona, voltou.
Oi. Agora, olha o que a Elisa colocou. Outra coisa comum é o transtorno do déficit de atenção, tão comum hoje. Elisa, aí eu faço uma consideração. Eu, particularmente, acho que tem muita gente sendo diagnóstico com TDAH e que não é. Tem muita gente tomando medicamento, como que chama? Ritalina e por aí vai, e que eu particularmente acho que não seria tão necessário. Pessoas que há déficit de atenção, há. Mas eu não sei, eu já trabalhei em secretarias municipais de saúde e de educação e já vi muitas circunstâncias que o professor não tinha habilidade para lidar com aquele aluno e aí diagnosticava como TDAH e aí ele ia para uma sala especial ou justificava não ter que lidar com aquela criança ou aquele adolescente da maneira correta, sabe? Então, eu acredito sim, hoje, como a gente tem uma atenção muito difusa, todos nós temos um déficit de atenção. Todos nós. Eu estou conversando aqui, eu estou prestando atenção no meu filho que hoje está trabalhando aqui na sacada. Eu já escutei ali fora, eu já escutei que a minha funcionária saiu. Então, eu estou olhando o meu computador para ver se ele não apaga para eu seguir o horário. Então, a nossa atenção ela é muito difusa. Estou lembrando que eu esqueci de fazer o café, eu tenho que fazer. O copinho já está aqui na máquina. Mas eu não sei se é déficit de atenção ou se é uma atenção difusa. E aí, essa atenção difusa, que também é uma falta de organização, em alguns casos, nos leva a procrastinar. Eu acho que também é isso. Tem muito a ver com essa questão da organização mesmo, né? Porque, igual, assim, você pode estar aqui sabendo o que está acontecendo em volta, mas antes de eu estar aqui, por exemplo, né, focar nesse momento agora, para focar nas coisas que eu quero falar, eu me organizei antes, sabendo onde as coisas estão, né? E aí eu consigo focar a minha atenção mais, né? É claro que se eu ouço um barulho lá, eu estou prestando atenção, meu sentido está ativo, mas o meu foco, ele não tá, o meu pensamento não está lá. Isso que eu acho que é diferente. Às vezes as pessoas têm a questão do foco de atenção, é a questão do mental ele ir, eu lembrar de uma conta que eu tenho que pagar amanhã, falando aqui agora. Então, essas duas coisas é que vai gerar um déficit de atenção, né? Eu acho que é um pouco por aí, né? A questão da organização. Eu queria que comentasse aqui, eu vi que a Vivate está aqui. A Vivate é uma escola de música de Araxá. Eu não sei quem está aqui. Depois, a Martinha chegou. Ô, Martinha. A Vivate, quem está aqui, por favor? Se é o Jaime, quem está? Como eles dão aula de música, e eles dão aula de música para toda a faixa etária, talvez essa questão do déficit de atenção seja bem fácil de detectar ali. Ou você consiga ensinar as pessoas a se concentrar usando a música. Eu já comentei em algumas lives que a minha filha caçula, ela pediu um cajón, né? Aquele cajón, aquele que você bate. Sim. E no início, ela tem muito ritmo, ela é muito afinada, mas no início eu percebia que não estava sincronizando. Por quê? Havia uma série de competições do que ela estava... Aqui é a Meire que está lá. Meire, aproveita e fala um pouquinho sobre essa questão de déficit de atenção e como que a música pode auxiliar, até evitar na procrastinação, se você já percebeu isso com algum aluno seu. Mariela, um outro ponto. Não, pode terminar, depois eu queria falar um outro ponto. Porque aí, o que eu percebi nela? Ela criou o hábito de todo dia tocar. E uma coisa que eu ensinei para ela, fecha os olhos. Porque aí ela limitou os sentidos e aguçou a audição. Será que o procrastinador, ele começar a trabalhar com essas limitações auxilia? Eu estou usando aqui o caso do cajón, que é no sentido de focar a atenção, mas se o procrastinador ele também se habituar a focar a atenção, será que isso auxilia? Eu acredito que sim, e até eu queria dar o ponto assim, talvez não seja o déficit de atenção, pode ser também por um motivo que a gente falou até anteriormente, a questão de tentativa de controle, aquele que é o controlador das situações. Às vezes, igual eu estou aqui e eu tenho o hábito de controlar tudo,
Então eu tenho que estar sempre atento ao que está acontecendo ao meu redor, não pode nada sair do meu controle. Então acaba correndo também um déficit de atenção aí, né? Porque eu divido a minha atenção nesse foco que eu estou agora, eu divido em tentar imaginariamente controlar tudo que está acontecendo ao meu redor, né? Então, eu acho que a tentativa de controle também é um ponto importante para aqueles que têm um déficit de atenção, para chamar atenção para isso, pode ser que seja uma causa, né? E isso também vai aumentar a procrastinação, tende a procrastinar, né? Eu me lembrei de duas coisas. Meire, eu vou te responder, mas eu me lembrei aqui da entrevista que eu fiz. A primeira entrevista do Café com Mariela na Rede Super foi com o governador Romeu Zema. E aí ele comentando que ele é hiperativo, até ele ser diagnosticado com TDAH, e aí então ele se trata. E olha que interessante, se você observa quem é de Araxá que está aqui, que eu vi que está o Takeshi, né, tá a Meire, não vi quem mais, a Carolzinha aqui, não sei se é a Carolzinha da Nilza. As pessoas, quem conhece o governador lá de Araxá sabe o quanto ele é centrado. Eu nunca podia imaginar que ele era hiperativo. E aí na entrevista ele fala do quanto ele teve que se cuidar e se tratar para que essa hiperatividade não o atrapalhasse. Então ele foi e buscou ajuda e chegou onde ele chegou. Quer dizer, ser procrastinador ou ser hiperativo ou ter um déficit de atenção não é justificativa para que a gente não se organize. Sim, a gente pode ter procrastinado no momento, mas isso não quer dizer que a gente sempre seja procrastinador, né, Leone? Eu acho que depende muito como é que você... Aquela questão de se conhecer, né? Porque eu posso deixar as coisas para o último minuto? Posso. Mas eu tenho que saber, por exemplo, se o trabalho às vezes é muito complexo, ou se às vezes eu tenho algumas coisas. Por isso que o planejamento é importante. Porque às vezes eu vou ter no meio desse caminho um outro compromisso que vai tomar muito tempo e que eu não vou conseguir completar esse trabalho complexo. Então, isso vai me gerar um problema, né? Esse problema de organização vai me gerar uma procrastinação de um negócio importante. Que eu também preciso ter a consciência de que se eu não der conta dele, aí eu tenho que me conhecer também mais ainda, para que eu não me julgue no sentido de me julgar para baixo. Aí vai entrar naquela questão do limite, né? É claro que eu escolhi jogar para o último minuto. É uma escolha sua, então respeite ela, né? Assim, se acontecer alguma coisa que o resultado não for legal, então cuida de você em primeiro lugar para que você não entre nessa fase do fracasso, que você não consiga depois arriscar de novo ou fazer repetir o trabalho, entendeu? Então o planejamento é importante, mas é legal que você se conheça nesse hábito, né? Se você vê que não dá conta ou se está sendo muito difícil jogar sempre para o último minuto, então comece a fazer uma coisa mais imediata, né? Viu que vai procrastinar? Então segura a onda agora. Então vamos fazer agora, porque eu sei que lá eu já não estou dando conta de deixar mais para o final. Não estou conseguindo completar, né? Então se conhecer é muito importante nesse ponto. A questão dos nossos hábitos. O Takeshi está aqui ainda. O Takeshi já trabalhou no Sebrae, hoje um excelente consultor da Direx 36. E o Takeshi talvez possa dar esse exemplo de empresários ou de funcionários de empresa que estão sempre procrastinando. E o Takeshi vai entender o que eu vou dizer. Eu já fiz uma dinâmica, porque você me fez lembrar de uma coisa também, Leone. Eu tinha uma dinâmica que havia vários pinos na distância, 1, 2, 3, 4, não sei quantos pinos, e a gente tinha que jogar argola, tá? E aí, o que se avaliava também era o tanto que eu me arriscava. E eu me lembro que me chocou muito, porque eu joguei nas primeiras. E aí eu falei assim, Mariela, você não está arriscando. Será que o procrastinador também, ele já não tem uma... A gente está falando do procrastinador como alguém que sabe que vai dar conta. Mas será que também não pode ser o contrário? Eu lembrei disso da argola aqui agora e fiquei pensando. Será que o procrastinador, ele se enrola porque ele acha assim, eu não vou dar conta mesmo, depois eu arrumo uma desculpa? Então, tem isso, claro. E outra coisa, nesse ponto, igual você falou, de jogar sempre nos primeiros, seriam os mais fáceis. Então, às vezes, a pessoa que tem o hábito de ir pelo mais fácil no sentido de arriscar menos, igual você falou, né? Então, com certeza, é tudo uma questão
de hábito, né? De crença. Como é que eu lido com os problemas? Como é que eu lido com os obstáculos, né? Com os desafios. Então, isso tudo está ligado com... Por isso que eu falo, é importante se conhecer. Eu preciso saber as minhas crenças, eu preciso saber os meus limites. Por exemplo, a pessoa que é muito passiva, no seguinte sentido assim, eu me aposentei, então agora eu vou... Assim, eu não vou ter muito estímulo para fazer as coisas. Eu me aposentei, agora eu trabalho menos e ganho, né? E Então, ganho assim, proporcional. é a Ou mesma mais. pessoa que ganha na loteria, por exemplo, né? A pessoa que ganha na loteria, né? Ela para de trabalhar e aí ela faz aquela questão, aquela associação mental. É muito ganho e pouco gasto, né? Então aí eu vou diminuir os meus estímulos, eu vou diminuir os meus planejamentos, às vezes em função disso, por uma crença nessa associação. E aí ela se torna passiva. E aí eu ficando passivo, eu vou diminuir os meus estímulos, os meus focos, os planejamentos, e eu vou acabar é, procrastinando várias coisas. Porque eu já estou cômodo. É o tal de entrar na zona de conforto e ficar nela. É isso que eu estou falando de passividade. Mas isso por crença, né? Por acreditar nessa associação de que eu não preciso fazer mais coisa, porque eu já tenho dinheiro, já ganhei e eu não preciso fazer muita coisa. Só que o problema não é o dinheiro. O problema é a cabeça. O corpo, ele precisa, igual a lei de Newton fala, ação e reação. Quando eu piso no chão, eu empurro o chão e o chão me empurra para frente, né? Então, quando eu tomo alguma atitude, eu sou uma pessoa ativa, o mundo me responde da mesma maneira, trazendo obstáculos, trazendo coisas que me estimulam. Então, se eu paro de fazer atividade, eu entro numa zona de conforto onde aquilo ali, a vida não vai me julgar mais para frente. Eu não vou ter experiências diversas que vão me estimular para ir para frente, certo? Então, isso é importante. A pessoa que é passiva é a mesma pessoa, por exemplo, que cresce com tudo na mão. Quem tem tudo na mão, ela não precisa fazer esforço. Ela tem na cabeça dela, ó, eu não preciso fazer esforço para poder conseguir as coisas. Então, o estímulo também, ele diminui, né? Então, a pessoa ela entra nessa ideia e aí ela começa a procrastinar mais porque ela não tem, às vezes nem consegue elaborar projetos, ou se às vezes tem algum projeto, a coisa é tão lenta, é tão morosa pela crença dela, de atividade, que ela não consegue resolver, ela não consegue realizar, né? Então, é importante essa crença. Eu me lembro de uma frase num determinado módulo do Mastermind Ah, que a gente usa que é assim, haja com entusiasmo e serás um entusiasta. Porque se eu é, tenho... E a etimologia da palavra entusiasmo é o sim, Deus que eu tenho em mim, né? Porque sim, é em de in e certo, tel de Deus. Então, eu tenho que ter esse entusiasmo para agir. E eu vou exatamente. evitar procrastinar. Eu só quero voltar aqui um pouquinho, Leone, antes da gente continuar, que eu vi que Tá. a Meire, ela colocou duas questões aqui. O Takeshi concordou com relação ao Zema, que ele é uma pessoa muito centrada, quem é lá de Araxá conhece. Então, a Vivati colocou assim, tanto cantar quanto ouvir música e tocar um instrumento tem apresentado excelentes resultados no sentido de reduzir a ansiedade. O procrastinador, ele também pode ser um ansioso. Porque ele vai deixando para Uhum. depois. Ele não quer É, sentir aquilo. Então, não, por enquanto, eu vou deixando. é. Eu fico lembrando aqui, me fez lembrar quando a gente engravida. Quem já teve filho aqui vai pensar, vai lembrar assim, a gente fala, ainda bem que demora 9 meses. Porque a gente vai acostumando com a situação. Aí na hora que chega o 9º mês, você fala assim, passam 9, mas não passa o último mês. E deu aquela É. demora. A gente fica doida para demorar, mas na hora que chega, você fica doido para passar. A É. Mary fala E ainda o essa seguinte: ansiedade, você pode continuar, depois eu vou falar da ansiedade um pouquinho, que ela também pode ser uma consequência disso, é, né? essas atividades musicais aumentam a capacidade de foco e concentração, provocam relaxamento e melhoram a qualidade de vida de quem sofre com TDAH. Com TDAH. E aí, se a gente melhorar tanto o foco, a concentração, talvez a gente se organize melhor e diminua a procrastinação, né? E aí o É, Takeshi coloca, o Takeshi que é o consultor. Esse assunto é importante nesse momento. O empresário não pode procrastinar. É preciso ter atitude hoje. E aí, Takeshi, entra uma outra coisa. Às vezes ele não sabe o que fazer. Porque a situação tá tão complicada que muitas vezes ele não sabe o que fazer. A Federaminas fez uma pesquisa
a Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas. Eu não sei se você leu essa pesquisa, Takeshi. Se você não tiver, eu te mando. Que fala, por exemplo, que não está chegando o dinheiro lá na ponta do empresário da micro e pequena empresa. E eles fazem um levantamento com relação a isso. Aí você já vê outras pesquisas que dizem o seguinte: o empresário está se reinventando. Ele está saindo do... por exemplo, restaurante está indo para o delivery. Aí tem uma outra pesquisa que fala assim, tantos por cento só está completando 20%. Ou seja, não dá para ficar parado. Não dá para deixar depois, porque aí já é subsistência. E talvez se tem uma coisa que faça a gente parar de procrastinar, seja a subsistência. Seja a autopreservação. Né? Sim. O mercado é muito competitivo e complexo, não há espaço para procrastinação. A Meire volta a falar que aprendizagem e apreciação musicais exercitam as habilidades dos portadores de TDAH, mas carecem tais como disciplina e a concentração. É concentrar e acreditar nele mesmo, né? A gente entra de novo, o Emílio falou isso numa live, procrastinar hoje e a realização se atrasará. Takeshi, eu queria que você comentasse o seguinte: a procrastinação não tem tempo, mas como que a gente se organiza nesse momento em que está tudo diferente? Você que é consultor, que trabalha com planejamento, quantas pessoas você viu que precisaram se reorganizar de uma hora para outra e às vezes ficam perdidas? Às vezes não é procrastinação, que é o que a gente começou falando, né, Leone? A diferença de procrastinação, de preguiça, de falta de foco. A gente tem que entender isso. Agora, olha a questão de enrolar, né? O enrolar que você falou um pouquinho. Então, a questão de até que ponto também é aquele que procrastina, igual a Lucimar falou, a questão da realização, né, que fica para frente, mas isso só me lembrou o seguinte: às vezes tem gente que ela se sabota, assim, auto-engana, no sentido de se realmente ela quer fazer aquilo. Então, às vezes ela cria uma situação, né, tenta desenvolver alguma coisa, às vezes não é uma coisa que é para ela, assim, ela não se sente bem em fazer, mas ela faz a si mesma, esforça, tentando fazer uma coisa até contra ela, só para fazer bonito, às vezes, para alguém, ou que seja. Ela toma uma atitude de planejamento, onde no fundo, ela não quer que aquilo se realize. Então, existe uma procrastinação para quem também está nessa situação. Ela não, no fundo, ela não quer que aquilo se realize, então ela vai adiando aquilo, né? E quem está vendo de fora, ela é julgada como uma pessoa que procrastina, sendo que no fundo, ela não quer fazer, não quer aquilo para ela, entendeu? Então, isso é uma outra situação também com relação à realização. Agora, olha a minha amiga Patrícia. Ela está falando o seguinte: eu paraliso, infelizmente. Eu vejo todos fazendo curso online, reinventando, mas eu, quando estou com minha cabeça a mil, eu não consigo pensar em nada. Eu, infelizmente, não saio do lugar. Patrícia, não é só você. Em muitas situações eu já me senti assim. Falei, o que eu vou fazer agora? E aí entra numa coisa que a gente já conversou outro dia, Patrícia. Não sei se você acompanhou aqui a live. Que a gente falou que às vezes é necessário uma pausa para se reorganizar. Agora, se você sentir que tá demais, procura uma consultoria. Né? O Sebrae já voltou a funcionar, ou tem consultores como o Takeshi que auxiliam exatamente nisso. Como que a gente vai se organizar num momento como esse? Porque tem muita gente que não sabe o que fazer. Eu mesma, eu já tive momentos de falar, e agora? Como que vai ser daqui para frente? Eu não queria chamar atenção pelo seguinte: a questão, igual ela falou aí, é legal procurar ajuda quando eu estou desorientado, mas eu preciso tomar cuidado, ter a consciência de como é que esse desorientamento meu, eu preciso olhar ele primeiro, né? Eu preciso ficar bem para eu poder procurar, porque se eu procurar coisas e a minha cabeça já não... Eu comigo mesmo não estou dando conta, eu só vou pegar mais carga de informação e eu vou começar a tentar fazer coisas que eu não sei nem se eu estou sentindo se é para mim ou se eu quero fazer, né? Então, eu acho legal essa bagunça, que eu não consigo pensar em nada porque minha cabeça está a mil, é porque a minha cabeça está a mil. Eu estou permitindo isso. Eu preciso reorganizar a minha cabeça primeiro. Né? Eu preciso buscar um bem-estar. Eu preciso, por exemplo, igual nós falamos, começa a falar para alguém que você não está dando conta, começa a pôr para fora, por exemplo, é uma estratégia.
né? Para você poder ficar mais leve, para você poder ter um pouco essa cabeça, diminuir um pouco o pensamento e ele vir um pouco mais para o sentimento. Você precisa se sentir bem para poder depois pensar no que fazer, né? E a própria ideia, ela só consegue entrar na nossa cabeça a partir do momento que ela está vazia. Vazia, assim, no sentido de ela estar leve. Eu estou bem comigo, então as ideias surgem, as coisas aparecem. E aí, quando eu acredito nisso, eu consigo, aí sim, ir para frente. Aí eu consigo buscar uma consultoria, buscar ideias do mercado para que eu possa me encaixar. Mas eu não vou conseguir nem decidir a ideia do mercado se eu tiver com essa cabeça a mil, né? Então é importante isso. Eu vejo esse ponto, mas eu também vejo um outro lado, Leone. Porque Ah, se eu tô com a minha cabeça a mil, às vezes, é claro, eu vou precisar falar com alguém que eu tô com a minha cabeça a mil. Mas eu vou precisar também de alguém que quase, eu brinco, seja o Jack Estripador. Que pegue esses 1000 e transforme de 100 em 100 ou de 10 em 10, sabe? Para que me ajude a separar. Eu vou dar um exemplo nada a ver, mas para tentar ilustrar isso. Eu estava estudando genética com a minha filha. Eu amo genética. Ela sabe a matéria. Só que ela olha o enunciado e eu fiquei impressionada como que os enunciados estão cada vez mais complexos, né? E olha que ela está no 9º ano ainda. é. Aí ela pega aquele enunciado e fala assim, eu não dou conta de resolver. E ela sabe a matéria. Aí, o que eu estou ensinando para ela esses dias? Eu olho, eu falo assim, eu também não sei como resolver isso aqui. Desculpa, vamos por partes? E aí eu vou ensinando para ela a fragmentar o enunciado. Talvez no nosso dia a dia e nesse momento que a gente está vivendo, né? No caso a Patrícia, ela é empresária, ela tem um salão em Santa Luzia, e salão não está podendo abrir. Então poxa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas está tudo confuso. Quem vai me ajudar a segmentar esse enunciado? Para que eu não procrastine? Porque enquanto aquilo tiver a 1000 por hora, vai virar uma bola que eu não vou saber em que parte eu vou atacar. Que é um outro ponto da Mas às vezes eu não vou procrastinação. saber. Então, mas às vezes a pessoa não sabe nem o que ela quer. É isso que o meu ponto, assim, a questão do interno, assim, igual ela falou, né? Vejo todo mundo fazendo curso online, reinventando e tal. Então, assim, eu estou vendo as coisas lá fora acontecendo, eu estou comparando, né? As pessoas estão fazendo e eu não estou dando conta, ou não estou tendo estímulo para isso. O que eu estou chamando a atenção, assim, é claro que você precisa de guias, né, de conversa, igual a live, por exemplo. A gente está conversando, tentando ajudar as pessoas a pensar sobre isso. Isso são guias, fragmentar, igual você falou. Eu preciso guia, ó, faça isso, ou tenta fazer isso para poder ajudar, né? A minha questão de buscar fora é alguma coisa além, quando eu não sei o que eu quero e ainda vou buscar coisas fora. É isso que eu quis dizer, porque aí você acumula coisas Ah, que você tá. já não sabe nem o que quer e aí vai buscar coisa fora. Então, o perigo de você buscar coisa fora, quando você compara com os outros, ó, eles estão fazendo um monte de coisa, um monte de curso e eu nada. É preferível você tentar reorganizar você sem fazer nada, só pensando nas suas coisas, tentando saber o que você quer para ficar mais leve, e aí depois você busca alguma coisa fora. É nesse sentido que eu quis dizer. Entendi. Agora, o buscar a sua leveza significa também buscar ajuda. Ou conversar com alguém, ou alguém que é especialista, falar, ó, vai por aqui, vai fazendo por partes mesmo, mas para ela ficar mais tranquila, para que depois ela possa procurar ideias do mercado, né? Eu quis dizer mais nessa comparação. Porque senão, aqui ó, ela falou assim, eu estou assim. Aí a Martinha, com certeza todos passam por isso. A Paty agradeceu. Porque eu sei que tem muita gente que vai estar nesse sentido, né, Paty? Olha o Takeshi. Vi empresários fazendo exatamente isso, fazer uma autoanálise, dar um tempo, pedir ajuda, estabelecer ou revisitar objetivos e metas, desdobrar em pequenas vitórias. Takeshi, pode ser uma coisa ridícula, uma caminhada começa com o primeiro passo. Ou não adianta querer chegar no topo da escada se não for de degrau em degrau. É uma coisa banal, sempre dita, mas que talvez nunca tivesse sido tão necessário relembrar. Que a gente tem que lembrar que o óbvio, quantas e quantas vezes precisa ser dito.
Porque a gente tinha... Quantos de nós tinham um planejamento assim, ó, de médio a longo prazo? Aí a gente vai ter que... Pô, isso aqui caiu. Eu vou ter que começar passo a passo novamente. Então, essa ajuda que você está falando, isso que o Takeshi aqui está dizendo, é fundamental. Sim. Ó, olha o que a Patrícia está falando, que ela não sai do lugar e ela... Só um instantinho. Você atende, por favor? O interfone tocou aqui. Ué, minha mãe. Minha mãe chegou aqui em casa. Minha mãe não está saindo da casa da minha avó. Até assustei. O José Frederico está dizendo o seguinte: quem estava procrastinando deve se reinventar, pois, conforme o Leone disse, não podemos procrastinar sem a regressão de seguir. A Elisa: autoconhecimento é o primeiro passo, sem dúvida. Tá todo mundo confirmando isso. Agora, como fazer esse autoconhecimento, né, Leone? Como que quais as ferramentas a gente vai ter para esse autoconhecimento? Porque nem todo mundo consegue olhar para si mesmo. Então, aí vai entrar naqueles, vamos juntar as lives que a gente tem feito, né? Assim, os assuntos. Exatamente. Né? Assim, as dicas não, assim, as informações para esse tipo, para consciência disso tudo, a gente tem falado, os temas que temos abordado são somatórias para que a gente busque esse eu, né? Esse conhecer, né? Então, nesse momento, primeiro, igual a questão dos limites, né? Que o Takei falou aí também, essa questão de dividir, se replanejar, né, como veio esse confinamento de uma hora para outra, esse reinventar, ele significa se replanejar. E esse replanejar, eu primeiro tenho que tomar consciência dos meus limites. O que eu dou conta de fazer, né, e assumir isso como verdade. E a partir daí eu vou desenvolvendo em pequenas partes tudo aquilo que eu puder, né, mas eu sabendo do meu limite. E outra coisa também, a tentativa de controle, que é outro ponto importante. Né? Nesse momento, eu também tenho que ter consciência do que eu posso controlar naquele momento ali. E não julgar para frente um resultado tão esperado. Não se fixe num resultado, porque ele pode não vir, principalmente nesse momento de confinamento, nesse momento de pandemia, que as coisas são mais incertas ainda. Então, viva esse momento de hoje como se fosse, né, um resultado positivo daquilo. Vai dando passo a passo. O hoje, ele é um pedaço do seu resultado lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, hoje é tudo que você tem agora. Né? Então, essa questão de ser consciente do hoje, que é o mais importante que eu tenho, e, ao mesmo tempo, focar lá na frente, mas sem esperar muita coisa, que aí eu faço dentro do meu limite passo a passo, e isso eu acho que é o mais importante de hoje, para a gente poder ir para frente e conseguir evitar essa procrastinação. Olha o que o Romano está falando. Levar para o âmbito da comparação pode ser inclusive danoso e frustrante para aquele que não consegue fazer algo. É importante o autoconhecimento e talvez a busca de uma orientação. Romano, a Patrícia comentou que assim, tem tanta gente fazendo curso online e eu não dou conta. Aí tem tanta gente fazendo live e eu não gosto de gravar vídeo. Não é por aí. Você vai fazer com as ferramentas que você tem e se reinventar. A Martinha falou assim, autoajuda com vocês. Olha a Patrícia. O Zé Frederico falou que adorou e que vai juntar as lives. Zé Frederico, todas as lives elas estão no meu canal do YouTube. Procura Café com Mariela Parolini no YouTube. Já falo para todo mundo se inscrever lá. Estou colocando as lives e aí você vai encontrar todas. E aí você vai ver a sequência. A Patrícia disse o seguinte, que ela sofre síndrome de ansiedade. Então, penso em mim e nos meus colaboradores. Então, por ter essa ansiedade fora do limite, eu não consigo. Aí entra um outro ponto importante que a Patrícia colocou, Leone. A ansiedade. Então. Porque às vezes a gente procrastina porque entra aquela... E eu não sei lidar com aquilo. A gente não levou em consideração a ansiedade. É preciso de uma autoajuda urgente, ou seja, preciso de vocês. Ô, Paty. Que bom. Mas talvez a gente pode aqui estar conversando, você participar é bom. Mas a consultoria, né? Uma pessoa que seja especializada. Eu, particularmente, Paty, eu também sou muito ansiosa. E eu tomo medicamento quando necessário. Óbvio
que um medicamento que ele é controlado, ele foi receitado por um médico, porque tem momentos que eu preciso baixar minha ansiedade. E como eu já disse aqui, com a TPM nem eu me aguento. Então, há momentos onde eu fui atrás, busquei uma ajuda profissional de um médico, e aí eu me medico, né? Eu tenho a medicação que ele me passou. Ó, a Simone que entrou aqui agora, Paty, talvez seja uma pessoa que possa te ajudar. Simone, você entrou na hora. Porque a Simone, ela é psicóloga. Tem a Martinha. A Martinha também é psicóloga, não é, Leone? Não. Não? Martinha, Por que não, você... não. Por que eu achei que a Martinha era psicóloga, gente? Coloquei isso. Mas a questão, né, Mariela, para a Patrícia falando a questão da ansiedade, a ansiedade, aí ela precisa, assim, ter a consciência de como que ela entra, porque quem é ansioso, nesse caso da procrastinação, por exemplo, é aquela pessoa, por exemplo, que deixa para a última hora, ela tem esse hábito, né, por exemplo, e ela sabe que isso vai gerar uma ansiedade para ela. E às vezes a própria ansiedade, que é aquela energia de deixar para a última hora, de tipo assim, de tomar o susto, ó, eu tenho que fazer agora, e para poder resolver. E que no final vem uma sensação legal de que realizei aquilo, mas foi no susto. Então, assim, tem gente que tem esse hábito, gosta disso. Só que às vezes você não dá conta de manter isso muito tempo. E aí essa ansiedade, que antes era um prazer do último minuto, ela volta contra você de uma maneira negativa. E aí essa ansiedade, só de pensar em fazer alguma coisa lá na frente, já vem a angústia da ansiedade. A angústia de saber que eu vou passar por aquela afobação de novo para poder fazer alguma coisa. E essa afobação, é eu. ela pode fazer... então, aí ela pode fazer mal, né? Então, essa questão... E aí a ansiedade, ela tem vários pontos, né? Vários viés. A questão de preocupar por uma coisa lá na frente, uma coisa que nem aconteceu ainda. Isso é um hábito também, dependendo da pessoa. Mas no caso da procrastinação, é importante isso. A ansiedade, ela é uma causa onde eu jogo para frente. Eu sei que vou ter aquela angústia até chegar lá para resolver, mas que eu resolvo, mas aquilo pode fazer mal. E, ao mesmo tempo, ela é uma consequência. Eu fico, né, ansioso, é uma consequência. Eu não dei conta daquilo, eu vou ficar estressado e vou ficar ansioso para poder ver como é que eu vou resolver isso, né? Então, a ansiedade, ela está tanto na causa quanto na consequência da procrastinação. Eu estou morrendo de rir aqui, porque está uma situação tão inusitada. O interfone já tocou 2 vezes aqui hoje. A minha mãe, que não saía de casa desde o início da quarentena, apareceu aqui em casa hoje com um monte de coisa que ela costurou esses dias. Então, assim, tá tão... E cada um fica passando aqui na sala e rindo da situação, sabe? Porque tá tudo... Hoje, Leone, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas vamos lá. A Simone pediu para atualizá-la. Simone, ué, gente, eu tô... Todo mundo de máscara... Tem um monte de gente de máscara chegando aqui em casa hoje, ué. Sejam muito bem-vindas de máscara. A Simone estava comentando, pediu para atualizá-la. Simone, a gente está falando sobre procrastinação, a diferença da procrastinação para preguiça, procrastinação para falta de planejamento, falta de foco. E a gente está falando também da procrastinação, como o que a ansiedade leva a esse procrastinar, né? Furou a quarentena, Martinha? Não é que furou uma quarentena, você não tá vendo. Eu tô sem máscara porque eu tô aqui falando. Tá chegando um monte de gente na minha casa, todo mundo de máscara. E que a gente não tá recebendo. Primeiro que essas pessoas não estavam vindo aqui. E elas vieram, então isso tá muito engraçado. E cada um chegou com uma coisa. Eu também que uma chegou com bolo, a outra chegou com uma toalha de mesa que fez. Eu acho que tá todo mundo sentindo falta também, né? Tá todo mundo de máscara aqui. Vocês não estão vendo, mas chega todo mundo de máscara. E falando um pouco dessa questão assim, do que fazer para vencer essa procrastinação, né? A questão, por exemplo, do planejamento, né? Quem é desorganizado ou se não planeja, planejar-se é uma possível solução, né? Só que é legal chamar a atenção o seguinte, ela pode tanto ajudar, né, que é no caso da organização para quem se organiza e consegue. Agora, ela pode atrapalhar também pelo fato, por exemplo, a pessoa ela é desorganizada, aí ela vai se organizar. Quando ela põe no papel tudo aquilo que ela tem que fazer, ela apavora com tanto de coisa que é, né? E aquilo é um choque de realidade para ela. E esse choque de realidade, às vezes, ele pode vir contra. Ou seja, ela vai, às vezes, evitar planejar
pelo medo do planejamento que ela fez. Ela acha que não vai dar conta. Olha o que a Entendeu? Patrícia escreveu, exatamente isso. Eu sofro com o que não aconteceu ainda. Então eu estou sofrendo com o que está por vir. Então eu não Exato. estou conseguindo pensar no que fazer. Ou seja, você não está na realidade. Você está no mundo do drama, no mundo da ilusão lá na frente que não aconteceu, né? Então, a questão é focar no momento presente. As nossas lives anteriores eu sempre falei nisso. Foca no momento presente, planeje-se dentro dos seus limites, né? E se vê, e não tem problema se você não está acostumado a se planejar, planeje-se do seu jeito. Se vê que não está funcionando, muda, volta atrás e continua de novo. O importante é não seguir em frente vendo que não dá conta, porque uma hora não vai dar conta mesmo e você vai se frustrar. Então, essa ansiedade vai piorar nesse caso. Então, cuidado com a questão do planejamento. Planeje, veja, por isso que eu falo, às vezes é uma lista longa, aí eu vou assustar, choque de realidade. E aí eu vou falar, vai me desanimar, falar, não, eu não dou conta disso aqui mesmo, então eu vou procrastinar. Então, às vezes o planejamento pode me gerar uma procrastinação, pelo choque de realidade do que eu tenho que fazer. E aí entra uma coisa, e a Simoni, que a gente está como facilitadora trainee do Empretec, não sei aqui quem conhece o Empretec, sugiro assim que puder, faça. Paty, para você, se programe para fazer o Empretec esse ano. O Empretec foi um divisor de águas na minha vida, um divisor profissional, sabe? E eu sei que para a Simoni também fez muita diferença. Quando a gente fala do planejamento, eu já tive muito a sensação de que planejamento era algo assim, demora muito para fazer e é imutável, eu tenho que seguir aquilo. Não. A gente tem um modelo de negócio. E exatamente por ser um modelo de negócio, ele é flexível. E aí, de novo, a gente aprende muito com as startups. Para que uma coisa que eu vejo as startups fazendo, você vai para o Canvas. Quando você vai para o Canvas, você coloca post-it. Por quê? O post-it você tira. Você pode mudar aquilo. Mas o importante é você planejar. O que não dá é para deixar para depois. Aí a Simoni, eu quero que o planejamento te dá uma visão, né? Te dá uma visão do todo, né? Olha o que a Simoni colocou. O segredo está no autoconhecimento, que é o que a gente colocou aqui. Para encontrar o seu próprio equilíbrio. Não tem fórmula mágica. Cada indivíduo constrói soluções a partir de si mesmo. Embora as técnicas sejam iguais, a aplicação é única. E é engraçado que a Paty fala assim, gente, vocês estão falando de mim ou para mim? Aí José Frederico colocou assim, nessa quarentena eu quero me reinventar todo. Vou me dar conta. A Simoni coloca uma outra coisa, depressão e passado. Depressão é passado. Ansiedade é futuro. Ele está certo, traz para o presente, falando do que você disse. Sempre a gente trazer para o presente, né? O que a gente tem que colocar. Ó, entrou mais uma psicóloga que pode ajudar a gente, que é a Beatriz. Beatriz, que lida muito com fase escolar, né, Beatriz? Pode ajudar a gente também a falar dessa procrastinação que a gente vê desde criança. O que a gente pode ficar atento a crianças, adolescentes, para que não sejam adultos procrastinadores, né? Romano. No meu caso, a ansiedade tem um efeito contrário à procrastinação. Às vezes eu posso fazer algo, tenho tempo para isso, mas faço o quanto antes. Arrumo a mala com 2 dias antes de viajar. Eu tenho um exemplar assim aqui em casa, sabe, Romano? E se deixar, é 1 semana antes. E eu já levanto mais cedo para fazer a mala. Então, e no caso que o Romano falou, a questão, uma das outras coisas para poder vencer essa procrastinação é a questão de agir imediatamente. Né? Uma coisa é o planejamento, outra coisa é agir imediatamente. Se você tem condições de agir imediatamente, vence esse obstáculo, faz, e aí você vai ver o resultado. E aí isso você consegue evitar essa procrastinação, que às vezes lá na frente você tem condição de fazer, mas não vai dar conta. Né? Então... Porque às vezes você consegue ganhar tempo nisso, né? Se você já fez, então eu consigo primeiro a questão do hábito. Quanto mais eu conseguir já ter a coragem de fazer, se eu tenho tempo para isso, eu faço e eu já me realizo. Então, esse hábito ele vai começar a ser criado. Então, eu deixo de procrastinar porque eu consigo já resolver as minhas coisas agora, porque eu não sei amanhã pode acontecer algum outro obstáculo que vai me dificultar a realização lá na frente. Né? A Martinha é das minhas, ó, eu arrumo na hora de sair. Eu sou mais ou menos assim, acho. Não na hora de sair, dependendo do tamanho da viagem, eu faço antes. Mas se eu sei que é uma viagem curta,
levanta 1 hora mais cedo e arruma. Estou começando a arrumar a mala. Você vai para onde, Zé Frederico, nessa quarentena? Que você está falando que já vai arrumar a mala? Você vai para onde? Mas não é muito bom. A gente pode deixar alguma coisa para trás, né? Eu já fui em evento, eu lembro que eu fui a um evento em Brasília, que era uma solenidade, tive que sair para comprar roupa íntima porque eu tinha esquecido de colocar na mala. Levei a roupa da festa e tive que sair para comprar. Então, porque nós começamos atrasados, mas já tem quase 1 hora, o que a gente pode colocar aqui? Autoconhecimento, viver o presente, controlar a ansiedade e qual que foi o último que você disse? Que é fazer... Agir imediatamente. Talvez essas sejam as questões para pontuar. Tá, com relação à ansiedade, só até para falar para a Patrícia também, com essa questão que você falou de última hora, só chegando, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos, onde uma das matérias era gerenciamento de risco. E quando a pessoa é muito ansiosa, eu acho essa ferramenta muito interessante, assim, se você vai viajar, tenta se planejar ou imaginar situações que poderiam gerar obstáculos até você chegar na situação. Por exemplo, eu vou ter que arrumar mala para pegar um avião. Que situações podem me ocorrer e que tempo levaria isso? Por exemplo, se eu chegar o meu pneu furar, eu gastaria mais tanto tempo, sei lá. Então você consegue ficar menos ansioso se planejando pelo risco. Então o que eu consigo imaginar pelos riscos do que eu vou fazer, eu consigo evitar uma procrastinação pelo fato de que eu me planejo com um tempo melhor, né? Então eu pensando nos riscos, não significa que eles vão acontecer, mas eu tenho uma gordura tanto de tempo quanto de emocional para eu lidar com os obstáculos caso venham acontecer, né? Então isso ajuda na ansiedade. Mas isso também não deixa de ser planejamento, né, Leone? Não, tudo é um planejamento. Mas ele é um planejamento, só que ele não é pontual, assim, ele é mental, onde eu consigo, isso para ajudar na ansiedade, né, que eu estou querendo dizer. Agora, olha o que a Beatriz coloca. Algumas pessoas produzem bem no ócio, que é o que a gente comentou aquele dia do ócio criativo, né? Que também é importante levar isso em consideração. O modo de produção de cada um é individual. Tanto que tem o livro Ócio Criativo que a gente comentou. O José Frederico colocou que está aprendendo tudo de novo, sem destino. A Elisa, agir imediatamente é a estratégia dela. Aí a Martinha puxando a orelha do Zé Frederico, falando que não pode viajar porque está na quarentena. O Romano está falando que é exatamente isso. E a Beatriz volta e fala o seguinte: algumas pessoas começam a arrumar mala umas semanas antes e esquecem coisas. Já outro que arruma na hora e não esquece nada. Uma listinha funciona super bem. É um planejamento por checklist, né, Beatriz? Exato. A Paty está agradecendo, que ela já tem um ponto de partida. Que bom, Paty. Que ótimo. Leone, que tal a gente voltar nesse assunto? Eu tô vendo que a procrastinação... A gente pode associar alguns assuntos aqui. Na quinta-feira, a gente pode falar da ansiedade, da procrastinação e do planejamento. Sim. E aí, quero convidar todos vocês para voltarem para essa live, porque o Instagram já me avisou aqui que eu tenho 1 minuto e 50 para encerrar. Vocês marquem aí, quinta-feira, 5 horas, a gente vai retomar esse assunto. Falo de novo que todas as lives estão no meu canal do YouTube, Café com Mariela Parolini. Busquem lá. A Vivati, Meire, eu pulei uma coisa que você falou aqui, mas volta quinta-feira para a gente voltar a falar da importância da música nisso. Simoni, vamos ver se a gente volta a conversar. Um beijo para todo mundo. A Elisa está agradecendo que a live foi para ela também. Todos nós temos os nossos momentos de procrastinação, né? Para encerrar, Leone. E quero só falar para no @Leone Diniz também, lá na minha página, tem vários posts com relação à ansiedade, algumas coisas de crença, consciência, que eu acho que pode ajudar ela que gostou, né, de debater esse assunto com a gente, né? Tá aqui fixado, gente, para seguir o Leone, tá? Agradeço vocês mais uma vez, obrigada. Quinta-feira a gente está aqui de volta. Estou carente. Martinha, por que você está carente, Martinha? Não fica não, a gente fica tão feliz quando você está aqui. Mas quinta, 5 horas, a gente está aqui de novo, se Deus quiser. Um beijo, Leone, dá um beijo na Cris. Tchau, obrigado. Tchau, tá bom, gente, obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.